Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje nosso assunto vai ser o apoio dos militares ao governo Bolsonaro. Isso, claro, depois do que o próprio presidente disse nas manifestações do último final de semana, falando que as Forças Armadas estão ao lado dele, em última instância. Bom, a gente vai falar desse tema daqui a pouquinho. Antes, deixa eu lembrar que você que é ouvinte aqui do podcast tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Um dos momentos de maior repercussão naquele ato a favor do governo Bolsonaro, que aconteceu no último final de semana, foi a fala do presidente da República em que ele mencionou uma suposta conexão entre a gestão dele e as Forças Armadas. Tenho certeza de uma coisa, nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade. Ao fim da manifestação, o presidente falou mais uma vez do assunto. Vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado e Deus acima de tudo. Pois é, mas até que ponto os militares estariam dispostos a defender Bolsonaro, hein? E mais, os militares teriam interesse em uma ruptura institucional, como até defendem parte dos apoiadores do presidente, que falam em fechamento do Congresso e do STF e até de um novo AI-5? Pois é, esse apoio dos militares ao governo é o tema da minha conversa hoje aqui no 15 Minutos e para falar sobre ele eu chamei o Olavo Soares, ele que é editor de República da Gazeta do Povo em Brasília. Bom, Olavo, a gente já falou algumas vezes aqui no 15 Minutos, inclusive em conversas nossas, na óbvia conexão entre Bolsonaro e os militares, Vai desde a formação do próprio presidente até o fato de ter recheado o Palácio do Planalto de generais entre os ministros mais importantes. Queria começar falando o seguinte, qual que é o contexto dessas declarações do presidente no último final de semana, dando a entender que tem as Forças Armadas ao lado dele, hein, Olavo? Olá, Márcio, olá pessoal, um prazer falar com vocês. Márcio, essas declarações do presidente Bolsonaro, elas aparecem numa sequência de derrotas que o presidente teve no judiciário, O presidente tentou nomear o Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal, e isso foi barrado pelo ministro Alexandre de Moraes, que identificou que a nomeação poderia, enfim, ferir a autonomia da Polícia Federal, visto que o presidente teria uma proximidade com o Alexandre Ramagem. E também, no dia 2, no sábado, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele vetou a expulsão de embaixadores venezuelanos aqui do Brasil. A gente lembra que o governo da Venezuela é um governo muito contestado pelo Brasil. O Brasil não reconhece o Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. O Brasil reconhece que o presidente da Venezuela é o Juan Guaidó. Então o Brasil determinou a expulsão de embaixadores, mas o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, falou que não. E aí o Bolsonaro e seus apoiadores viram isso como uma espécie de interferência nas responsabilidades do Poder Executivo. Além disso, a gente se recorda, isso aconteceu já há mais alguns dias, mas não faz tanto tempo assim, porque nesse contexto, mas nessa pandemia, cada dia parece uma semana, impressionante, mas a gente teve há alguns dias o presidente Bolsonaro batendo boca feia com o Rodrigo Maia, dizendo que o Rodrigo Maia está prejudicando o trabalho dele. Também o Davi Alcolumbre, em algumas ocasiões, é contestado pelo presidente Bolsonaro. Então, enfim, o presidente Bolsonaro, ele enxerga em algumas ocasiões que os outros poderes, o legislativo e o judiciário, estariam atuando contra as suas prerrogativas de presidente, contra a sua capacidade de governar o Brasil. Por isso que ele foi a público falar isso, quando ele falou que o povo está ao lado dele e as Forças Armadas ao lado do povo, dizendo que ele teria uma legitimidade para tomar decisões mais fortes, digamos assim. Chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Ele chegou a falar, inclusive, em estamos no limite, E aí não tem como não encarar, e há quem tenha feito essa interpretação, como uma certa ameaça, Olavo? Porque ele fala, por exemplo, nas declarações que deu em espero que não tenhamos problemas nesta semana e tal. Quer dizer, foi um tom mais forte mesmo, em relação a essa questão aí do presidente Bolsonaro reclamando dos outros poderes,
Sem dúvida, mas até porque assim, foi um tom realmente forte, e a gente se recorda que ele fez isso em manifestações onde estavam pessoas que declaradamente estavam pedindo golpe militar, né? Ninguém tá conjecturando, ninguém está inventando, pessoas que estavam com faixas na mão, feche Supremo, feche Congresso, faça AI-5, muitos apoiadores do presidente Bolsonaro, não todos, não sei dizer se é a maioria ou não, nem vem ao caso agora, mas muitos apoiadores do presidente Bolsonaro são defensores abertamente de uma ditadura. E a gente viu, né, já há alguns dias, salvo engano, meu foi no dia 19 de abril, se eu não me engano, quando o presidente foi numa manifestação também aqui em Brasília, em que foi no quartel-general do Exército, em que esse teor de intervenção militar, de golpe, era ainda mais forte, né? Então, soma esses elementos e realmente a gente vê um discurso muito realmente simpático, no mínimo, ao autoritarismo. Bom, vamos passar para a próxima etapa, Olavo, que é, entendendo todo esse contexto, a gente falar sobre, e aí, né? Quer dizer, qual que é a resposta das Forças Armadas em relação a isso, né? Para começar, o presidente Bolsonaro teve reunido com comandantes das Forças Armadas e também com ministros militares aí no último final de semana, até antes dos atos do domingo, Olavo? Exatamente, Márcio. Foi um fim de semana de reuniões. O Bolsonaro ele se encontrou com militares da alta cúpula do Exército, Marinha Aeronáutica e também os ministros militares. A gente se recorda que o Bolsonaro ele fez com que os ministros que têm gabinete no Palácio do Planalto sejam todos militares. Ele se reuniu com esses ministros no auge dessa insatisfação dele com o judiciário por aquelas duas causas que eu mencionei. Ele se encontrou com esses ministros, ouviu deles um apoio, digamos assim, ou melhor dizendo, uma solidariedade, talvez essa seja a palavra mais correta, uma solidariedade a essa insatisfação com o que o judiciário tem feito, e segundo relatos de outros veículos de imprensa que apuraram esse caso, isso encorajou o Bolsonaro a ir a público no domingo e falar com mais veemência, falar que as Forças Armadas estariam ao lado dele, enfim, ajudou a criar essa atmosfera que o presidente externou no domingo. Tá, mas e aí, depois do episódio, né, depois dos atos, das declarações do presidente, qual que foi o posicionamento institucional das Forças Armadas no dia seguinte a essas frases, né, e que ainda estão rendendo, né? Houve, assim, um certo, vamos dizer assim, não sei se um recuo exatamente, mas pelo menos não um apoio declarado, assim, ao governo Bolsonaro? Como é que foi esse day after aí, hein, Olavo? É interessante, mas porque é o seguinte, em primeiro lugar, eu falei, né, agora há pouco que há apoiadores do Bolsonaro que pedem diretamente, sem nenhuma ressalva, nenhum meio termo, eles pedem diretamente a instalação de uma ditadura no Brasil, e os bolsonaristas com mandato, deputados federais, senadores, o próprio presidente e tal, eles sempre tentam negar isso, ou melhor dizendo, eles sempre tentam minimizar as pessoas que fazem isso. É minoria, são poucas pessoas e tal. Quando o Bolsonaro ele foi até o Exército naquele dia, no dia 19, em que havia muita gente pedindo AI-5, pedindo fechamento de Congresso, houve também um grande esforço no dia seguinte por parte de bolsonaristas e do próprio presidente Bolsonaro em negar esse esforço. A gente se recorda, né, Márcio, que o Bolsonaro recebeu um apoiador aqui no Palácio da Alvorada e o cidadão pediu ao Bolsonaro que fechasse o Congresso, e o Bolsonaro falou assim, pode parar, comigo não tem isso não, aqui é Congresso aberto, Judiciário aberto, esse tipo de coisa. Fecha o Supremo e o... Não sei essa conversa fechar. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Isso, muito bem. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui é a minha casa e a tua casa, então peço por favor que não se fale isso aqui. Isso. Supremo aberto. Isso. Transparente, Congresso aberto, transparente. Nesse contexto agora do fim de semana atual, né, do dia 3 de maio, do último domingo, houve uma reação forte também, nesse caso não do Bolsonaro, mas principalmente do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa divulgou uma nota muito, muito presente, uma nota de um teor forte, dizendo que assim, que as Forças Armadas vão cumprir a missão constitucional, que Marinha, Exército e Aeronáutica consideram a independência e a harmonia dos poderes imprescindíveis para a governabilidade do país, que estão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia, ou seja, uma nota que não deu qualquer conotação golpista, não endossou qualquer ideia de ameaça, não endossou nenhum apoio cego ao presidente, não ameaçou nenhum poder, nada disso. Foi uma nota de um teor muito, muito mesmo diferenciado do que a gente viu no domingo, né? A nota não representou uma continuidade do que o Bolsonaro fez no domingo, né? De certo modo, foi uma contrapartida ao que o Bolsonaro fez no domingo. E a nota também, ela mencionou, ela trouxe elementos
em referente a algo muito importante também do domingo, que foi a agressão aos profissionais da imprensa. A gente teve jornalistas, fotógrafos que foram agredidos por apoiadores do presidente Bolsonaro, e a nota também condena as agressões, diz que a liberdade de expressão é requisito fundamental de um país democrático, enfim. Então foi esse o teor o mais importante da gente destacar, é isso, Márcio. A nota que o Ministério da Defesa divulgou na segunda-feira não endossou esse teor ameaçador, esse teor mais incisivo do presidente Bolsonaro. Pois é, enquanto o Ministério da Defesa falou inclusive dessa agressão aí aos jornalistas, né, que aconteceu no ato, o presidente Bolsonaro tentou minimizar, ou dizer que talvez fossem pessoas infiltradas e tal. Eu não vi nada, eu estava dentro do palácio, eu estava na rampa, não vi, recriminamos qualquer agressão que porventura tenha havido. Tá? Se houve agressão, é alguém que está infiltrado, algum maluco, deve ser punido. E já nessa manhã de terça-feira também voltou a agredir jornalistas, né? O presidente, no caso, com uma resposta meio grosseira lá. Meio não, muito grosseira. Exatamente. Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo. O senhor pediu. Tá saindo, cala a boca, cala a boca. Pois é. Bom, voltando aqui ao nosso tema, Olavo, falou-se na possibilidade de troca do comando do Exército, né? Por que isso foi ventilado? E me parece que o próprio Ministério da Defesa já andou desmentindo essa possível informação, né? Bem, Márcio, é isso mesmo, realmente houve essa especulação, foi também parte desse contexto todo que envolveu o fim de semana, as especulações em torno da troca no comando do Exército. O comandante do Exército hoje é o Edson Pujol, o general Edson Pujol, e a especulação que ganhou força é que ele seria substituído pelo atual ministro da Secretaria de Governo, que é o general Luiz Eduardo Ramos. O general Ramos, né, que comanda a Secretaria de Governo, que, entre outras atribuições, conduz a articulação política do presidente Bolsonaro com o poder legislativo, com o Congresso Nacional. Isso ganhou corpo, isso foi especulado, o general Ramos ele tem uma grande proximidade com o presidente, só que isso foi muito isso despertou muitas reações negativas ao longo dos dias, e o próprio general Ramos ele se sentiu obrigado a desmentir. Ele foi até as redes sociais, colocou isso, disse que não procedia. Depois, na segunda-feira, durante a entrevista coletiva no período da tarde no Palácio do Planalto, para falar de coronavírus, ele pediu a palavra e também falou que nisso não procedia, até porque as especulações davam conta de que ele próprio, Ramos, estaria articulando por trás disso, né? Então, assim, ele não só seria, digamos que, beneficiado com essa modificação, como ele seria o agente do processo, por isso que ele se apressou em tentar negar. O presidente Bolsonaro nem em pensamento tratou isso comigo, tampouco o ministro da Defesa. Me causou uma surpresa desagradável. Ele alega, o general Ramos, que existe uma questão de hierarquia no Exército e que ele não teria a gradação suficiente para substituir o general Pujol, né? O Exército ele tem realmente a hierarquia, isso, a gente sabe a importância disso. Tecnicamente falando, o general Ramos, ele tem condições, sim, técnicas de substituir, de ser o número 1 do Exército hoje. Ele tem as qualificações necessárias para o cargo. Digamos que é uma questão cultural, uma questão de tradição do Exército, que os militares com mais tempo de carreira, e são poucos que tem, mas eles existem, que tem mais tempo, mais qualificação do que o Ramos, que assumam o lugar do Pujol, caso o Pujol saia. Mas, então, o resultado final da história é que o Pujol permanece no cargo e o Ramos permanece na Secretaria de Governo, apesar de todo esse zum do fim de semana. Pra gente fechar, Olavo, você, inclusive em matéria que assina na Gazeta do Povo sobre o tema, relata lá que conversou com uma fonte integrante das Forças Armadas, né? O que essa fonte te disse, Olavo? É importante colocar, mas que o pessoal das Forças Armadas, eles gostam muito de enfatizar que o papo de intervenção militar, de golpe, de esse tipo de coisa, não encontra eco nas Forças Armadas. Para usar uma expressão bem clara, Márcio, como eles falam que esse tipo de coisa é coisa de moleque. Para falar bem na lata, assim, é coisa de quem fala de fora, né? Que general, que coronel, que gente grande não tá pensando nisso, né? Que eles sabem muito bem para que o Exército serve. O Exército é uma instituição importantíssima, vital para o Brasil, para qualquer país, mas que falar de golpe militar, de assumir o poder, de fechar poder, isso não faz parte da cabeça de nenhum militar de alta gradação. Porém, entre os militares mais baixos existe um contexto disso, e como eu coloquei agora há pouco, muitos apoiadores do presidente Bolsonaro falam sobre isso. E aí, novamente, eu não tô fazendo nenhuma especulação, a gente vê faixas, cartazes, pessoas que falam abertamente e que defendem esse tipo de coisa. Mas entre os militares altos, militares que realmente decidem, que tomam decisão, esse tipo de coisa não prospera, e foi isso que essa fonte colocou pra gente. Que assim seja pelo bem da democracia, né?
Isso aí. Valeu, Olavo, obrigado pela participação, até a próxima. Valeu, Márcio, um abraço, até mais. Terminando mais esse episódio aqui do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a produção da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!